Está no ar o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos falar sobre o sofrimento e a purificação do caráter. A gente não gosta de sofrer, é verdade, mas Deus às vezes usa o sofrimento como uma maneira de burilar o nosso caráter e nos preparar para ser mais semelhantes a Jesus. É sobre isso e muito mais agora no Lições da Bíblia, que está só começando. Está no ar o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E é uma grande bênção poder estudar a Bíblia, compartilhar dos ensinamentos de Deus, ouvir a voz do Senhor registrada nesse livro, que é uma carta de amor que Deus deixou para todos nós. E melhor ainda é fazer isso na companhia de pessoas que a gente gosta e que compartilham da mesma fé, da mesma visão e da mesma missão. E eu tenho esse privilégio, e você também, de nos receber em sua casa. Eu vou apresentar a vocês os amigos que aceitaram o desafio de estar conosco ao longo de toda essa temporada e que certamente você já conhece e já espera para receber e ouvir os comentários valiosos que eles têm feito aqui em nosso programa. Aqui ao meu lado direito, pastor Charles Siqueira. Que bom receber você mais uma vez, meu amigo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor Vinícius. Uma alegria poder estar contigo, estar com os colegas aqui para participarmos mais uma vez aqui do estudo da Palavra de Deus. Que bênção. Também pastor Silvano Barbosa, muito bom ter você conosco mais uma vez, amigo. Muito obrigado, pastor. É uma alegria e um privilégio estar aqui novamente. Pastor Wanderson Domingues, que legal ter você de novo, amigo. Seja bem-vindo. Satisfação é minha, aprendizado constante com vocês, com os amigos que nos acompanham. Eu que agradeço a oportunidade. Amém. Pastor Wanderson, ora para a gente, por favor. Vamos orar, sim. Senhor Deus e Pai, vamos recapitular mais uma vez a Tua Palavra, o guia de estudos, tema do sofrimento. Tão importante entendermos este tema para a manifestação do Teu caráter neste mundo e suplicamos que Teu Espírito nos guie, nos ilumine e seja o nosso professor, por Jesus. Amém. Amém. A gente está conversando sobre sofrimento e a gente não gosta de sofrer, a verdade é essa. Se a gente pudesse se livrar dessa coisa, todo mundo gostaria. No entanto, a gente aprende que o sofrimento também é uma estratégia, um instrumento divino para coisas boas da nossa vida. E a gente vai enfatizar hoje aqui o aspecto da purificação do caráter. Na metáfora, é como se a gente fosse ouro. E o ouro ele não vem brilhante, bonito, como a gente vê. Não é? Para chegar a esse estágio que deixa o metal com muito valor, é um processo, vamos chamar assim, entre aspas, doloroso, porque o metal não sente nada, né? Mas se fosse aplicado na nossa vida, seria muito doloroso. Um processo de depuração, até que o ouro esteja pleno. E aí possa refletir aquilo que está diante dele. E aqui o nosso guia de estudos até traz essa imagem bonita, né, de alguém perguntou para um ourives como é que ele sabe que o ouro está pronto. Ele diz, está pronto quando eu pego o metal e ele reflete a minha imagem. Então é claro que a bola já levantou para a gente pensar de nós como esse ouro que Deus está purificando. E no dia que a gente refletir a imagem do ourives maior, que é Cristo, o processo de depuração do nosso caráter estará pronto. E o sofrimento vai sendo um instrumento para isso. Pastor Silvano, a gente vai conversar um pouquinho sobre a imagem de Deus. Essa é uma expressão que vem de muito tempo, ela é bíblica, mas que a teologia elaborou sobre ela muitas vezes e tem uma importância muito grande no contexto bíblico, né? Verdade. Já no primeiro capítulo da Bíblia, a palavra de Deus afirma que nós fomos criados à imagem de Deus conforme a sua semelhança. Como você mencionou, há um debate longo aí para se tentar descobrir o que é a imagem de Deus, o que a palavra de Deus quis dizer quando ela afirma que nós fomos criados à imagem de Deus conforme a sua semelhança. Na verdade, o sentido da palavra imagem está expresso, está esclarecido no próprio texto. Tem o conceito de semelhança, a ideia de semelhança. Eu vou tentar explicar. Quando você, pastor Charles, vê uma foto do Maracanã, por exemplo, essa foto vamos colocar aqui, 15 centímetros por 20 centímetros, quer dizer, ela é muito menor do que a realidade em si, do que o estádio que cabe ali 120, 150 mil pessoas. Mas ainda assim,
essa imagem é uma representação fiel e verdadeira dessa realidade maior que é o estádio do Maracanã. Quando você vê uma foto do Grand Canyon nos Estados Unidos, por exemplo, né, uma imensidão, uma coisa extraordinária, a foto em si é muito menor, mas ainda assim é uma representação verdadeira dessa realidade. Você vê um bebê, né, alguém recém-nascido ali, 40, 50 dias, alguém olha e fala, é a cara do pai. O pai pesa 20 vezes mais, né? Tem uma quantidade muito maior de habilidades, aptidões e capacidades e tudo mais, mas ainda assim alguém consegue olhar e enxergar traços do pai naquele bebê. Quando a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem de Deus, ela está afirmando que nós fomos ligados a Deus na nossa essência e fomos qualificados para sermos uma representação fiel e verdadeira do nosso Criador. Essa semelhança com Deus envolve o aspecto racional. Deus nos deu uma mente capaz de compreender as coisas divinas. E, especialmente quando fomos criados, a nossa mente era perfeitamente capaz de compreender absolutamente a mente de Deus, a vontade de Deus. Deus nos deu emoções alinhadas com a vontade dEle. Ele nos deu a capacidade de fazer escolhas, a individualidade, né? E essa semelhança também está representada em algum traço no que diz respeito às características físicas. Então, tudo isso Deus nos deu para que nós pudéssemos refletir a Ele e refletir ao caráter dEle. E não apenas isso. Isso é um tema que realmente me encanta, porque Deus projetou essa ideia de imagem dEle em nós, não para que fosse algo estático, parado, algo que pudesse ser desenvolvido, algo que pudesse crescer com o tempo, né? Ou seja, a intenção de Deus é que nós fôssemos cada vez mais parecidos com Ele. E Ele desenvolveu uma metodologia para isso. Ele vinha se encontrar com Adão todos os dias para que Adão aprendesse dele mesmo, aprendesse com Ele, como ser parecido com Ele. E os anjos eram os instrutores dos nossos primeiros pais. Então, o ambiente era perfeito, o próprio Deus estava ali, os seres celestiais estavam ali. Assim, Adão iria continuar desenvolvendo a imagem de Deus e ia ser cada vez mais parecido com Deus. Esse foi o plano de Deus para nós. Nós fomos criados à imagem dele para que fôssemos parecidos com Ele. E não apenas isso, para que fôssemos cada vez mais parecidos com Ele. Infelizmente, o pecado entrou na história. E o pecado mudou a nossa natureza, interrompeu essa comunicação direta com Deus e foi nos afastando de Deus. E aí entra o tema dessa semana, né? Esse processo de restauração é o quê? Nada mais é do que o caminho de volta para que tenhamos um caráter cada vez mais parecido com Deus, para que sejamos cada vez mais semelhantes a Ele novamente. E por incrível que pareça, o sofrimento pode desempenhar um papel nesse processo. O sofrimento pode nos ajudar nesse trajeto em direção a um caráter cada vez mais semelhante ao caráter do nosso Deus. Você sabe que o pastor Silvano comentando, né, dessa questão da imagem e semelhança, eu até tomei nota aqui, viu, pastor, de algumas coisas. Imagino que os colegas que assistem a gente, né, eles estão anotando várias coisas bacanas que a gente vai aprendendo aqui juntos. Mas eu me lembrei de uma das aulas na faculdade de teologia, uma das aulas de Antigo Testamento, ali mais voltado para o hebraico, quando um dos nossos professores, ele comentou conosco que uma das possíveis traduções para essa ideia, para essa terminologia de imagem, é a tradução de sombra, né? Como se tivesse, o autor do texto bíblico, como se ele estivesse dando a ideia de que o ser humano, ele vive em função de uma realidade maior. Você usou o exemplo ali, né, do Maracanã, do Grand Canyon, da foto que expressa uma realidade maior. O ser humano é uma expressão dessa realidade maior e quando a gente passa a pensar na ideia de sombra, a sombra, ela só vive, ela só existe porque existe uma realidade. Então, o ser humano, ele foi criado para depender dessa realidade maior que é o seu Criador. Então, uma vez que a gente se desconecta dessa realidade maior, que é o nosso Criador, e a gente deixa de ser sombra e a gente que assume a realidade, a parte do Criador, aí que a gente começa a viver todo o problema do pecado, né, e todo o sofrimento. Exatamente. E uma coisa fica muito clara em relação a esse tema. Quanto mais próximos estivermos de Deus, melhor nós poderemos desenvolver o nosso caráter e nos tornarmos mais parecidos com Ele. Quanto mais afastados estivermos de Deus, mais dessemelhança haverá entre o nosso caráter e o caráter de Deus. Por isso que desde que o pecado entrou nesse planeta, Deus tem se empenhado em fazer uma coisa: fazer avançar esse processo de restauração, para que um dia nós voltemos a ser como éramos no princípio.
Então, a intenção de Deus sempre esteve vinculada com o seu propósito original para nós. As possibilidades que nós temos aqui no mundo, as dificuldades que a gente tem aqui e as bênçãos que Deus nos dá aqui, tudo isso faz parte, não faz parte do plano permanente de Deus, faz parte das soluções temporais que Deus provê para a nossa necessidade aqui, para a nossa realidade aqui. Mas a intenção de Deus sempre foi o plano original, voltarmos retorno, né? o retorno um retorno ao plano para o original. princípio. Muito legal. E no livro Ciência do Bom Viver, a autora americana Ellen White diz que o primeiro resultado de alguém que de fato está perto de Deus, salvo, é alguém que sabe amar e é amável. Jesus já disse isso em João 13, não é? Nisto todos saberão que vocês são meus discípulos, que vocês andam comigo, se vocês amarem os outros como eu amei vocês, não é? Há uma coisa interessante sobre a imagem de Deus. Em Gênesis, capítulos 1 e 2, nós sabemos que o ser humano foi feito à sua imagem. O pastor Silvano comentou muito bem. Deus tem atributos, pastor Felipe, comunicáveis e intransmissíveis. Deus transmitiu para nós muito do que ele poderia e do que ele é, e nós deveríamos crescer. Sua bondade, misericórdia, o poder sobre a natureza, a autoridade. Mesmo que Deus tenha uma substância diferente da nossa, Deus é espírito, diz João 4. A substância é diferente, mas a forma, a Bíblia diz, a boca de Deus falou, o dedo de Deus escreveu, Moisés viu Deus pelas costas. Então, há atributos transmissíveis e alguns incomunicáveis, eternidade, onipotência, onisciência, assim por diante. Mas o homem carrega, de fato, ainda que como sombra, a imagem de Deus. Agora, Moisés faz algo interessante em Gênesis 3, quando ele descreve a queda. No capítulo 3, no verso 1, ele diz assim, a serpente mais sagaz que todos os animais que Deus havia feito. E aí ele continua descrevendo o diálogo de Eva com a serpente, e no capítulo 3, no verso 9, logo depois da queda, a humanidade se esconde de Deus, né? Adão e Eva se escondem de Deus, e Deus diz, Adão, onde estás? E Adão diz assim, Senhor, eu ouvi tua voz e como eu estava nu, eu me escondi. E aí Deus diz, e quem te fez saber que estava nu? Veja, eles já estavam nus. Eles estavam nus. Como vocês souberam que vocês estavam nus? A glória de Deus estava se desvestindo. E aqui Moisés faz um trocadilho de palavras. Porque sagaz, para descrever serpente, a serpente mais sagaz que todos os animais que Deus havia feito, é a palavra hebraica harum. E nus é harumim. Então, que é esperteza, sagacidade, na verdade. Adão e Eva, eles não ficaram nus, eles já estavam nus. Eles ficaram sagazes como a serpente, ou seja, criados à imagem de Deus, e a primeira consequência do pecado é reduzi-los à imagem da serpente. E qual que é a obra de redenção? Devolver a imagem de Deus no ser humano. Olha, muito interessante você estar colocando, porque tem um aspecto em Gênesis 1, 27, que às vezes a gente não percebe, mas que é muito importante, sobre a imagem de Deus. Diz que Deus criou homem e mulher à sua imagem. Portanto, a imagem de Deus, ela se reproduz no casal, no matrimônio. Não está no homem, no sexo masculino, nem na mulher, isoladamente, mas nessa união. Se você quer conhecer a imagem de Deus, olha para uma família bem ordenada, olha para um casal, ali está a imagem de Deus. É por isso que Ellen White diz que nada prega melhor o evangelho para o mundo do que uma família bem ordenada, porque a imagem de Deus, de fato, está expressa ali. Agora, é interessante pensar na queda, porque ela traz para a humanidade o conflito entre homem e mulher. O primeiro desdobramento do pecado que a serpente trouxe foi desunir os dois. Você vê que Adão joga a culpa na mulher, a mulher joga a culpa na serpente, joga para Deus, e eles estão em pé de guerra ali. O texto revela sutilmente isso. E aí entra o aspecto do sofrimento, como estratégia para a purificação do caráter e devolver ao ser humano a imagem de Deus e retirar a imagem da serpente, como você colocou. Sofrimento. O que Deus diz para Eva para resolver o problema do pecado? Olha, você vai ter dores de parto. Primeiro aspecto do sofrimento, sofrimento material, dores de parto. Poxa, é ruim, por que a mulher tem que passar por isso? Há um elemento pedagógico nesse sofrimento aí. As dores de parto da mulher seriam importantes para lembrá-la do pecado e lembrar a humanidade consequentemente nisso e, ao mesmo tempo, conectá-la à esperança da redenção, porque a mulher teria um descendente que viria para desfazer as obras da serpente. O que Deus diz para o homem? Olha, você vai ter que lutar com a terra, suar para poder conquistar o alimento. É sofrido? Mas veja, esses elementos que Deus acrescenta ou permite que venham pós-pecado, que são inconvenientes no primeiro momento, eles são instrumentos na mão de Deus
para a gente se lembrar do que a gente fez, ter receio em relação ao pecado e medo em realidade, e nos lembrar da esperança que Deus tem para todos nós. Então, veja, Deus é um grande mestre. Ele trabalha para purificar o nosso caráter e o sofrimento é uma estratégia divina para isso, né? Pastor, e aí nós entramos num aspecto filosófico, teológico, muito profundo nisso que você falou. Nós olhamos o sofrimento humanamente como algo de fato desagradável à natureza divina. Mas se você exclui o sofrimento, vou repetir a minha frase, se você exclui a possibilidade do sofrimento no mundo perfeito, você exclui o livre-arbítrio. E se você exclui o sofrimento no mundo imperfeito, você acaba com a possibilidade de redenção. Exatamente. Então, exclua o sofrimento e a vida num mundo sem pecado ou mesmo pós-pecado nunca vai existir. Era perfeito isso que você falou, porque a redenção só se concretiza mediante o sofrimento de Cristo. O que é o Calvário? O que é o pré-Calvário? O que é o Getsemane? Gotas de sangue? O que é todo aquele processo excruciante de dor que Cristo falou? O pagamento pelo pecado da humanidade. Então, se você tira o sofrimento da história pós-pecado, realmente você não tem mecanismos para a restauração da imagem divina. Acostuma com esse mundo, não é? Exatamente. E antes do pecado, a possibilidade dele você é livre, mas tem consequências. Exato. Então, a vida depende da possibilidade dele existir e a vida eterna dele existir para ser pedagógico, para nos ensinar e devolver a imagem de Deus. E essa combinação, né, de sofrimento e redenção, que é um padrão que vai aparecer em Gênesis e vai ser repetido ao longo da Bíblia e reforçado, obviamente, através do sacrifício de Jesus, eu acho interessante a maneira como isso daqui aparece logo após a entrada do pecado. Porque até a entrada do pecado, a mulher de Adão, ela tinha um nome que era derivado de Adão, né? Era o varão e a varoa, né? Ishá, né? Ishá, exatamente. Eles tinham nomes conjugados ali. O nome de Eva, ele passa a existir após a entrada do sofrimento e do pecado. Quando Deus confere o nome para ela de Eva, e Eva significa vida, né? Ali há uma promessa de vida, ali nasce uma esperança a partir da experiência do sofrimento. Então, com dores de parto darás à luz, mas a vida, ela nasce a partir dessa experiência, na esperança de vida. Que coisa linda, que coisa maravilhosa poder estudar a palavra de Deus e perceber como Deus vai falando para a gente. Eu aprendi muita coisa nesse bloco aqui, eu tenho certeza que Deus também está falando no seu coração. E a gente aprende essas coisas estudando a Bíblia e estudando o guia de estudos. Então, eu recomendo que você tenha esse material, que é uma grande bênção. Você já sabe, esse é um produto da querida Casa Publicadora Brasileira e você tem acesso a esse e outros materiais por meio do site que está aparecendo na sua tela, cpb.com.br. Nosso programa vai para um rápido intervalo, é rapidinho, não saia daí porque a gente volta já já. Voltamos com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus. E eu tenho uma recomendação muito especial para você, que é estudar a Bíblia acompanhado de um bom comentário. E eu tenho um comentário muito importante, é um comentário inspirado da escritora norte-americana Ellen White, especialmente sobre os temas desenvolvidos ao longo dessa temporada em nosso guia de estudos. E eu vou apresentar esse comentário para você, como eu tenho feito nos programas anteriores, numa versão que já vem junto com o guia de estudos. Muito prático isso, né? Então, você tem o guia de estudos aqui na frente e atrás o comentário da escritora norte-americana. Então, você está estudando o guia, aí você quer saber, bom, qual o comentário mais aprofundado sobre o dia de hoje? Aí você já, na própria revista, já encontra ali o dia, por exemplo, segunda-feira, dia 5 de junho, você já olha aqui atrás, já encontra o comentário ali. É uma benção. Eu uso esse comentário e tem sido enriquecedor para a minha vida. Eu recomendo que você também tenha. E aqui você tem nesse formato com espiral, que é muito prático, fácil de você manusear. É uma grande bênção. Então, você já sabe, esse é um material da Casa Publicadora Brasileira e você encontra em cpb.com.br. No bloco anterior, a gente estava falando sobre a imagem de Deus. E a gente estava vendo coisas lindas a respeito do conceito da imagem de Deus que se expressa na humanidade e que, lamentavelmente, o pecado deslustrou essa imagem e tentou impor a essa imagem a imagem de um outro ser horrível, que é o inimigo de Deus, a serpente. Mas o plano da redenção envolve a reconfiguração da imagem de Deus no homem, no ser humano, no homem e na mulher,
E o processo da redenção é exatamente isso. E o sofrimento é um elemento para que isso se desenvolva. Eu vou continuar aqui nesse contexto com o pastor Charles, porque ele tem algo muito interessante para falar sobre a imagem de Deus e a responsabilidade do ser humano. Pastor, nesse processo de restauração da imagem de Deus, né, que vai aparecendo ao longo da Bíblia, eu me lembrei de um episódio, especialmente ali após a saída do povo de Israel do Egito. Eles ficam acampados ali aos pés do Monte Sinai e eles recebem ali um código, né? Um código de vida para aquela nação agora que estava se reorganizando, né? Esse código de vida nós chamamos de decálogo, os 10 mandamentos, né? A palavra, o caminho, a instrução que eles recebem de como eles deveriam viver a partir dali. E um dos mandamentos ali, ele usa essa expressão de imagem também, né? Quando Deus orienta os seus filhos, o seu povo, dizendo, não farás para ti imagem de escultura. Toda vez que eu leio esse texto, é inevitável essa conexão, né? Porque lá em Gênesis você vê Deus dizendo, então façamos o homem e a mulher à sua imagem. E agora em Êxodo, Deus falando para o homem, né? Não façam uma outra imagem de escultura. É como se Deus estivesse dizendo, né? Não passe para um objeto inanimado uma responsabilidade que vocês receberam lá no jardim. A responsabilidade de carregar a imagem de Deus, de ser uma representação de Deus, de ser uma sombra de Deus, de decifrar o caráter de Deus, ainda que em miniatura, né? Mas de representar o caráter de Deus, não é para um objeto inanimado, é para o ser humano, é para a criatura que eu fiz. De maneira livre, espontânea, vocês devem escolher representar o meu caráter nessa terra. Então, acho bacana essa forma de Deus lembrar o ser humano, após a saída do Egito, de que a responsabilidade de continuar sendo imagem e semelhança não é de um objeto, é do próprio ser humano. E esse conceito da imagem, ele vai aparecer em outros elementos. Por exemplo, você citou aí o decálogo, logo em seguida o povo de Israel peca exatamente fazendo a imagem de um bezerro de ouro para representar os deuses que eles acreditavam. Paganismo ali. Depois você tem esse conceito aparecendo de novo em Daniel, capítulo 3, quando Nabucodonosor erige uma imagem de si mesmo para ser adorado. E esse conceito também vai aparecer em Apocalipse 13, agora em termos escatológicos, quando a besta da terra erige uma imagem, a besta do mar, em adoração a essa besta, que remete ao dragão. Então você tem um elemento desse conceito de imagem que vem de Gênesis 1, ou seja, é uma tentativa de substituir Deus e a sua imagem, né, e colocar o ser humano para perder a sua capacidade de escolher. Sempre é assim, você não escolhe mais. Em Daniel 3, esse um conceito muito claro. Você não tem a opção de não adorar, você tem que ajoelhar e adorar. Em Apocalipse isso vai ser de novo, é um decreto que você tem que honrar essa imagem. Agora, a imagem divina no ser humano, como o pastor Silvano colocou bem no bloco anterior, envolve uma característica que é de Deus, que é o livre-arbítrio. Nós escolhemos, nós somos livres para adorar ou não. Por isso temos a imagem de Deus e somos uma reprodução do que Deus é. Quando a gente perde isso, quando o totalitarismo, o autoritarismo, né, vem sobre nós para tirar de nós essa capacidade de escolher, nós perdemos a imagem de Deus e nos prostramos diante de imagens diferentes daquelas que nós deveríamos adorar, né? Exatamente. E uma forma da gente, uma outra forma de nós também entendermos isso, é colocarmos diante de nós a compreensão de que há dois caracteres aos quais nós podemos imitar. Enquanto estivermos vivendo, nós precisamos olhar para um dos dois. Precisamos não, nós estamos fazendo isso continuamente. Ou estamos imitando o caráter do nosso Deus, e assim vamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Ele, ou estamos imitando o caráter do inimigo de Deus. E, consequentemente, também vamos nos tornando mais semelhantes a Ele. Quanto mais próximos estivermos de Deus, quanto mais buscarmos imitar a Ele e o seu caráter, mais parecidos seremos com Ele e mais esse processo de restauração da imagem dEle em nós vai ser desenvolvido. Essa não é uma tarefa simples, não acontece espontaneamente, não acontece de maneira simples e fácil, exige esforço, exige compromisso, dedicação e, muitas vezes, o sofrimento. Exato. Muitas vezes o sofrimento é parte dos ingredientes necessários para que o nosso caráter se torne mais semelhante ao caráter do Senhor Deus. Nesse contexto, por exemplo, de a gente não se vincular a essas imagens espúrias, e o ídolo é sempre uma imagem, né? O sofrimento ele é muito importante porque a gente entra na contramão do mundo, conforme a gente já mencionou em programas anteriores,
por exemplo, o caso de Nabucodonosor, não se ajoelhar diante da imagem que ele erigiu implicava ir para a fornalha de fogo. No caso de Apocalipse 13, não aceitar o decreto que a imagem da besta expedirá, implicará em perda de direitos, não é? Claros, direitos econômicos, comprar e vender. Um decreto de morte será expedido na sequência. Ou seja, o povo de Deus, ele experimenta o sofrimento para se manter a imagem de Deus e não a imagem das bestas, não a imagem dos ídolos. Então, veja, o sofrimento é de fato um ingrediente essencial aqui nesse processo de mundo de pecado, até que a redenção se concretize efetivamente e nós nos livremos do pecado e das outras imagens, né? Jesus, ele disse que ele era a expressa imagem do Pai. Quem vê a mim, João 14, a partir do verso 6, vê ao Pai, ele fala a Filipe. O Espírito vem como a expressa imagem de Jesus. Para quê? Para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Em outras palavras, a obra do Espírito é comunicar fôlego de vida àqueles que deveriam morrer eternamente, certo? Lá em Apocalipse você vê um outro elemento disso, onde a besta vai comunicar fôlego de vida à imagem. Exatamente. Então, quem você vai seguir? Que tipo de fôlego de vida é esse? A quem eu adoro? De fato, não é? Isso é uma referência explícita a Gênesis, né? Porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e soprou nas narinas dele o fôlego de vida. E o que a besta do mar faz com a sua imagem é exatamente a mesma coisa, nessa contrafação, nesse grande engano. Dá vontade de ficar falando da imagem aqui, né? Tanta coisa, né? Mas quando a gente fala de sofrimento na Bíblia, tem um personagem que é emblemático, né? Pastor Silvano, quem é esse personagem? Jó. De fato, Jó, talvez ninguém tenha sofrido, né, perdas maiores do que Jó. E é interessante que a Bíblia começa a descrição de Jó como alguém íntegro, reto, temia Deus e se desviava do mal. Alguém que fez um pacto com seus olhos para não olhar para uma jovem bonita de maneira imoral ou com pensamentos impuros, né? Alguém que procurava imitar o caráter de Deus, que procurava seguir a instrução de Deus em todos os detalhes. E, de repente, Jó simplesmente começou a perder tudo que ele havia construído, tudo que ele havia construído ao longo da sua vida. Perdeu as suas propriedades, perdeu as suas posses, perdeu os seus filhos, depois perdeu a sua saúde, ficou a sua esposa que sugeriu que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Então, é fácil a gente falar aqui que o sofrimento faz parte do processo de restauração do caráter. Nós entendemos isso e concordamos com isso. Todos nós queremos viver esse processo de restauração e queremos ter um caráter semelhante ao do nosso Deus. Todos nós também entendemos que o sofrimento pode fazer parte desse processo e queremos vivê-lo também. Mas quando você está dentro desse processo, aí é outra história. Especialmente quando você não entende o que está acontecendo. E é o que estava acontecendo com Jó. Jó procurava viver a vontade de Deus, procurava fazer tudo certinho, do jeito que Deus havia pedido. Ele simplesmente não estava entendendo. E isso muitas vezes acontece conosco, né? Conosco, melhor dizendo. Nós também passamos por essa situação. Às vezes, o inesperado acontece e é irreversível. E você olha e você percebe que não há nada que você possa fazer para mudar essa situação. E você tem que lidar com isso. Você não entendeu por que isso aconteceu e não entende por que está acontecendo com você, especificamente. Será que não haveria uma outra metodologia que Deus poderia utilizar para te ensinar? Ou anestesia, né, pelo menos. Exatamente. Será que não haveria um outro caminho que poderia ser utilizado? Por que eu tenho que passar por isso? Então, Jó não entendeu o que estava acontecendo. Eu queria falar agora exatamente para alguém que não está entendendo por que está sofrendo. Alguém que está querendo viver a vontade de Deus, que está procurando fazer as coisas do jeito que Deus pede, mas, infelizmente, as coisas não estão funcionando bem ou o sofrimento é cada vez maior. Então, como é que você lida com isso? Embora Jó não houvesse entendido o que havia acontecido com ele, o que estava acontecendo com ele, Jó escolheu confiar. E aqui está um segredo de Deus para nós. Nem sempre e provavelmente, na maioria das vezes, nós não vamos entender tudo o que estava acontecendo. Veja, Jó passou um bom tempo sofrendo e fazendo questionamentos e Deus ficou calado. De repente, lá no final do livro, Deus começou a falar. Mas vocês já viram dizer que não há nada ruim que não possa piorar. Né? Veja, quando Deus começou a falar,
Deus fez mais de 60 perguntas para Jó e ele não tinha nenhuma resposta para as perguntas de Deus. E agora ele já não queria mais nenhuma resposta. Ele simplesmente escolheu continuar confiando em Deus. Então, o que Jó nos ensina em relação a esse aspecto da purificação do nosso caráter, se Deus, de alguma maneira, escolher ou permitir que o sofrimento seja parte da metodologia necessária para transformar o nosso caráter, para nos tornar mais semelhantes a Ele, ainda que nós não entendamos, vamos confiar em Deus, vamos colocar nossa confiança nele. Deus tem muitas perguntas para as quais nós não temos nenhuma resposta. A atitude de submissão e de confiança no nosso Deus é parte do processo de educação para que nós nos tornemos cada vez mais semelhantes a Ele. É verdade. Sabe que eu estava lendo aqui essa passagem de Jó 23, de 1 a 10, é uma passagem longa, mas eu vi alguns pontos de conexão com o Salmo 139 ao contrário. Porque diz aqui, por exemplo, no verso 3, Jó reclamando, se eu soubesse onde ou o poderia achar, falando de Deus, né? Exporia ante ele a minha causa, encheria minha boca de argumentos. Aí diz o verso 8, eis que se me adianto, ali ele não está, se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não o vejo, esconde-se à direita e não o diviso. Ou seja, o que Jó está dizendo é o seguinte, eu estou no meio do sofrimento e não estou conseguindo ver a Deus. Eu não vejo Deus. É o que está dizendo, eu não estou entendendo, não estou vendo onde é que Deus está me editando, me melhorando aqui nesse processo. Está falando que o sofrimento faz parte, é positivo, mas eu não estou vendo nada de positivo nisso, só estou sentindo dores, eu só sentindo angústia, só me sentindo depreciado, amargurado. Será que isso vai dar em alguma coisa positiva? Eu creio que não. A gente tá cego quando está passando pela prova. Porém, no Salmo 139, acho que poderia dizer um eco aqui disso daqui, o salmista disse que não há como fugir da presença de Deus. Se você vai para o céu, Ele está. Se você vai para baixo, Ele está. Então, eu até escrevi aqui no meu guia, Jó não via Deus, mas Deus o estava vendo. Isso que é o mais importante. Quando a gente está passando pela prova, pelo sofrimento, e a gente não está vendo Deus, está tudo certo, a gente realmente não vê. Lembra de Abraão em Gênesis 22? Deus mandou sacrificar o filho e desapareceu, não falou mais nada. E Abraão ficou nessa angústia dias e dias, não vendo, mas Deus o estava vendo. Então, quando você estiver passando pela prova e não estiver enxergando Deus, lembra que Deus está vendo você. E Ele não está desamparando você. Ele está conduzindo você no seu processo. Era o grande incômodo, não é? Não era a dor em si, era achar que Deus não estava ali. Exato. Mas aí ele diz, né, no verso seguinte, versículo 10, mas Ele sabe o meu caminho. Ele sabe o meu caminho. Eu acho que foi o Lair Ribeiro que escreveu, graças a Deus que tudo que eu sonhei para mim deu errado. Ele diz, eu tentei tornar o Brasil independente e falhei, a economia melhor do mundo e falhei, a educação melhor do mundo e falhei. Ele diz, mas sabe de uma coisa? As minhas derrotas foram as minhas vitórias. Porque eu preferiria morrer como um derrotado do que vencer como os meus inimigos. Nós temos uma vantagem sobre Jó ao lermos o livro. Nós somos o leitor onisciente, né? A gente está lendo e diz, Jó, se você soubesse como vai terminar a história. Jó não sabe como vai terminar a história. Mas se ele soubesse, ele também diria, ainda bem que tudo que eu sonhei para mim deu errado. Porque se eu quisesse ter tudo da minha forma, eu perderia tudo para sempre. Mas como Deus agiu na minha vida, eu pude ter vida eterna. Jó não perdeu tudo para sempre. Porque a expectativa do livro de Jó é essa, é lermos como autores oniscientes, que sabemos o final da história. Alguém disse sabiamente que Deus ensinou o seu povo a ler de trás para frente, né? Em hebraico, vocês sabem, é da direita para a esquerda, para nós entendermos o fim desde o início. Muito bacana. Porque se olharmos o fim desde o início, tudo está certo. Muito legal isso daí. E não pensa, por exemplo, na mãe, né, que está ali para dar à luz, as dores de parto. Eu acho que a mulher, não sei, deve passar no momento, eu quero desistir, eu não estou aguentando mais, isso aqui é porque é muita dor que sente. Mas quando o filho nasce, acabou a lembrança da dor, do sofrimento e só tem a alegria. Então a gente tem que pensar que a gente está nas dores de parto e o sofrimento vai produzir a imagem de Cristo em nós. Interessante o que o pastor Wanderson comentou acerca do fato de Jó não saber como a história iria terminar. Né? E, de fato, ele não sabia. Ele até mesmo falou, ainda que ele me mate. Ele não sabia se isso iria acontecer. Talvez acontecesse. Ainda que ele me mate, nele confiarei. E o verso 10 diz assim, achei interessante ele dizer assim, olha, mas ele sabe o meu caminho, se ele me provasse, sairia eu como o ouro. Ele sabia de uma coisa, embora ele não soubesse o fim da história, ele sabia que ao final desse processo ele estaria refinado. Esse processo de refinamento
seria concluído na vida dele, ele passaria por isso. Eu acho que isso é uma coisa fantástica. Se nós estamos passando pelo momento de provação, de sofrimento, de dor, ainda que não estejamos entendendo, vamos fazer duas coisas. Vamos primeiro colocar confiança em Deus, como Jó o fez. A confiança deve ser colocada no caráter de Deus, que é bom, é misericordioso, a sua misericórdia dura para sempre, se renova a cada manhã. Ele está trabalhando para o nosso bem, Ele tem um plano para nós, Ele quer nos tornar semelhantes a Ele. Vamos confiar nele, no caráter dele, no plano dele para nós. E a segunda coisa, vamos confiar que se Ele permitiu que nós caminhemos por esse caminho, ao final nós vamos sair como ouro, vamos sair refinados. Ainda que não entendamos tudo, não saibamos qual vai ser o fim da história, uma coisa sabemos. Se nós escolhermos caminhar no caminho de Deus, nós sairemos refinados, purificados como ouro. Amém. Que coisa linda poder ter essa esperança, né? Nosso programa vai para um rápido intervalo e volta já já. Eles vivem assim com base na esperança do levantamento de Miguel. Porque Daniel 12 diz que naquele tempo de angústia, tempo que nunca houve na terra, se levantará Miguel. E Miguel, que é Cristo, ele se levanta para defender seu povo. Quando os inimigos de Deus vêm infligir o mais terrível sofrimento com o objetivo de tirar e aniquilar a vida do povo de Deus, Miguel se levanta para defender quando nós não temos força, não temos armas, não temos estratégia, não temos nada, estamos à mercê completamente do mal. Deus se levanta e nos protege. Voltamos com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus. E eu tenho uma outra recomendação para você, que envolve o estudo da Palavra de Deus de maneira sistemática. E aqui quero falar a você especialmente que precisa conhecer os fundamentos da fé para tomar decisões importantes ao lado da verdade. É bom assistir a TV Novo Tempo. Tá legal, gosto que está assistindo. Mas você precisa se comprometer com Cristo e com a sua igreja. E você sabia que um dos caminhos para isso é fazer um estudo bíblico? E é por isso que a Rede Novo Tempo tem vários estudos e eu quero recomendar este aqui para você, que é uma grande bênção, enfatizando a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele foi derramado sobre nós para que conheçamos a verdade. Ele aponta para Cristo e para as doutrinas de Cristo expressas na Palavra de Deus. Então, esse material vai ajudar muito você. Como é que faz para receber essa revista sem custo nenhum? É só você mandar um WhatsApp e pode fazer isso agora, nesse número que está aparecendo na sua tela. Se você não quiser mandar agora porque está assistindo o programa, faz o seguinte, tira uma foto da tela e aí você vai gravar o número, né? E depois você pega esse número e manda aí um WhatsApp que a gente vai mandar para você com muito carinho, tá bom? Fica a dica especial do Lições da Bíblia para você. Bom, a gente vai continuar estudando aqui a Palavra de Deus. Nós estamos falando de sofrimento e purificação e vários elementos surgiram aqui nessa conversa saborosa e rica, né? E eu estou aqui com o pastor Wanderson e ele tem umas coisas legais para falar para a gente sobre o óleo, né, pastor Wanderson? O óleo que aparece na parábola das 10 virgens ali, o significado desse óleo, como é que ele era produzido e qual digamos, a relação disso com o sofrimento. Verdade, pastor. Israel usava-se, valia-se, né, de diversos elementos comuns, cotidianos, para que eles pudessem entender algumas lições espirituais. Os bons rabinos faziam isso, Jesus não foi diferente, usou vários elementos, e um dos elementos mais presentes que você tem ali no Oriente Médio, na Palestina, é a azeitona. E da azeitona você extrai o azeite. Então o óleo como símbolo do Espírito Santo, profeticamente falando, ele vem da azeitona, e há um processo, não é? De esmagar, de moer. Aliás, o próprio local, no Monte das Oliveiras ali, de onde se extrai a azeitona, obviamente, onde se moía as azeitonas, né? O lugar onde se moe em hebraico é Getsemane, onde Jesus foi moído, onde as azeitonas eram moídas. Mas o nosso guia traz o elemento do óleo junto das 10 virgens, não é? Notem, 10 virgens, 10 com lâmpadas, 10 que aguardavam o noivo, mas apenas 5 prudentes tinham azeite de sobra. Uma experiência real com o Espírito, além daquilo que a vida cotidiana apresentava, mesmo em meio à demora, mesmo em meio ao cansaço, o sono não vem senão pelo cansaço também, e elas têm então o azeite de sobra ali. E Ellen White, o nosso guia traz isso, ela declara que o óleo tem uma estrita ligação com o caráter, e isso não pode ser feito para o outro. Por que 5 virgens não puderam emprestar um pouquinho
de azeite para as outras, porque se o óleo é o Espírito Santo e a obra do Espírito é o caráter, eu não posso emprestar para você. É o mesmo exemplo de Davi, não é? Não dá para derrubar gigante com a armadura dos outros, não é? Então você tem que ter a sua experiência com Deus. E uma lição importante que a gente tira daqui para a nossa salvação, já que todas eram virgens, todas aguardavam, é que, acredito eu, na vida espiritual, é mais fácil, quando nós conversamos de salvação, é bem mais fácil na vida nós transformarmos alguém ruim em alguém bom do que alguém bom em alguém salvo. Eram 10 virgens, mas apenas 5 entraram para a festa. Exatamente. Essa coisa do óleo, né, na prensa, né, no Getsemane, a palavra é exatamente isso, né, prensa de azeite, né? Eu fico pensando que ali, ao Jesus ser espremido, ao ser moído, usando a linguagem bíblica, né, escorreu o azeite do Espírito que enche a nossa vasilha, né? Aquele sofrimento produziu esse efeito poderoso na nossa vida, né? E hoje nós podemos replicar essa experiência também na nossa vida prática, né? Somos chamados a sermos estes sábios aqui que nosso guia trabalha aqui, numa referência ao capítulo 12 de Daniel, né? Que surgem ou aparecem ou brilham no mundo a partir de um momento de profundo sofrimento que está profetizado para a igreja de Deus. Diz o texto de Daniel, capítulo 12, no verso 1, que naquele tempo haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Veja, esses sábios do tempo do fim, essas pessoas que vão brilhar como as estrelas do céu, usando a linguagem de Daniel, são essas pessoas que passaram por essa experiência ou que passarão por essa experiência de profundo sofrimento. Eles sabem disso, eles sabem que isso vai acontecer, sabem que o sofrimento estará lá, aguardando a eles nesse momento da história, mas ainda assim eles aceitaram viver esse processo. Eles não estão assustados com isso. Eles têm um propósito maior em vista, eles têm uma esperança maior e eles se sustentam nisso. Eles se sustentam na esperança que têm e no propósito que está diante deles. Então, por isso eles aceitam viver o processo. Essa ilustração do que vai acontecer pode nos ajudar aqui e agora, pode nos ajudar hoje a encararmos o processo, a vivermos o processo, a não termos medo da dor, não termos medo do sofrimento. A dor, a minha mãe uma vez fez uma cirurgia complicada, o processo de recuperação foi muito longo, foi difícil, e ela me dizia que um enfermeiro sempre dizia a ela, olha, não tenha medo da dor, a dor é sua amiga, você está num processo de recuperação, se está doendo, é uma indicação de que você está viva. A dor te ensina isso, então não tenha medo da dor. A dor é um bom sinal para você nesse momento de recuperação. Então, nesse momento de restauração da imagem de Deus em nós, nesse processo que só vai ser concluído lá na volta de Jesus, e até lá no fim, os sábios que lá, imediatamente antes da volta de Jesus, vão passar por esse tempo de angústia, irão passar por isso, se eles lá no final vão passar por isso, nós hoje, aqui e agora, também podemos fazer isso. Esse processo de restauração deve permanecer até a volta de Jesus. E se espera que lá no final nós estejamos próximos a essa conclusão, né? Espera-se que o nosso caráter esteja se desenvolvendo até esse nível. Vou pegar um gancho aqui em relação ao que você falou no capítulo 25, com a parábola das 10 virgens. Nesse mesmo capítulo, o Senhor Jesus conta uma outra história e ele diz que os bodes e as ovelhas serão separados no tempo do fim, cada um de acordo com as suas obras. Nós sabemos que a salvação é pela graça de Deus, mas quando é mencionado as obras ali, faz-se uma referência ao caráter, aos aspectos do caráter, às ações que são resultado do caráter. Então, mais uma indicação de que esse processo de restauração da imagem de Deus, de transformação do caráter, deve continuar até o fim. Então, se está acontecendo hoje, não deveríamos ficar surpresos, porque lá no final vai continuar acontecendo. Mas olha, Silvano, tem uma coisa interessante que conecta essas duas passagens, tanto as 10 virgens, os bodes, e Daniel capítulo 12, os sábios lá. Que é o seguinte, quando o tempo de angústia surgir,
A gente já mencionou isso em programas anteriores. Não haverá mais condição de se salvar ou se perder. Os casos estão decididos. Porém, como você disse, esses sábios eles vão escolher ficar e passar por esse sofrimento porque eles acumularam azeite em tempo anterior. Ou seja, eles desenvolveram o caráter a partir da recepção do Espírito Santo diariamente. Espírito Santo este que confronta a nossa natureza, evidencia o nosso pecado e nos chama ao arrependimento. Então, essas pessoas, esses sábios, eles foram sensíveis à voz do Espírito e permitiram essa obra de transformação e de depuração do caráter, de maneira que eles estarão prontos para enfrentar um sofrimento muito grande no tempo de angústia. Não é? Esse foi um processo contínuo. Então, a gente, juntando as duas histórias, esses sábios são as 5 virgens prudentes que estarão com azeite completo para enfrentar a escuridão densa que virá sobre a noite e a sua candeia possa se acender naquele contexto e aí conectando ainda mais. Por isso que eles são como estrelas que brilham no céu, como diz o texto de Daniel 12. Porque eles têm azeite, eles estão incandescentes, eles estão brilhando porque Cristo brilha neles. E tem uma outra coisa a mais que nos fala hoje e nos falará naquele tempo. Eles vivem assim com base na esperança do levantamento de Miguel. Porque Daniel 12 diz que naquele tempo de angústia, tempo que nunca houve na terra, se levantará Miguel. E Miguel, que é Cristo, ele se levanta para defender seu povo. Quando os inimigos de Deus vêm infligir o mais terrível sofrimento com o objetivo de tirar e aniquilar a vida do povo de Deus, Miguel se levanta para defender quando nós não temos força, não temos armas, não temos estratégia, não temos nada. Estamos à mercê completamente do mal. Deus se levanta e nos protege. Essa é a esperança que mantém esse povo de pé hoje e manterá lá na frente, né? Muito bem. E é exatamente por isso que nós não precisamos ter medo de viver esse processo. Então, se estamos vivendo agora esse processo de sofrimento, de depuração, de transformação do caráter, não vamos ficar felizes por isso no sentido de que vamos bater palma porque estamos sofrendo. Não somos masoquistas, mas vamos colocar a nossa atenção no propósito, colocar o nosso foco na esperança, naquilo que vai acontecer, no resultado desse processo. O nosso príncipe se levantará, Miguel se levantará. Nesse momento, o processo será concluído. No abrir e fechar de olhos, nós seremos finalmente, completamente transformados. Aí esse processo de restauração vai ser concluído. Aí nós seremos como Ele é e poderemos herdar com Ele para sempre as coisas que Ele reservaram para aqueles que são fiéis a Ele. Agora é interessante que Daniel diz que naquele tempo serão sábios, como estrelas. E aqui tem um componente de pluralidade. Ou seja, não é uma pessoa só, não é um lobo solitário que passa por esse processo. É uma comunidade que passa. Então, veja, o processo de depuração do caráter, que inclui o sofrimento, ele é sempre coletivo, ele é sempre conjunto, é sempre ao lado de, porque sempre Deus está usando alguém para nos revelar coisas, para nos confrontar, para nos ajudar. Não é isso, Charles? O guia de estudo, inclusive, ele traz um texto do apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, quando ele diz assim, lá no capítulo 4, no verso 11, aqui ele fala sobre a distribuição dos ministérios, dos dons, a graça de Deus que se manifesta também através do Espírito Santo. E no verso 12 ele diz assim, e tudo isso com o objetivo do amadurecimento, ou do aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus. Então você percebe aqui o elemento da unidade, o elemento da comunidade, o elemento do desenvolvimento, do aperfeiçoamento, que é esse desenvolvimento de caráter que está intimamente ligado à nossa relação, à nossa convivência. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia mais ou menos assim, a salvação ela pode ser pessoal, mas a jornada ela sempre será comunitária. A jornada ela sempre é coletiva. Então, o desenvolvimento do caráter, ele tem que ver com várias tribulações e provações que nós passamos, mas algumas delas estão ligadas à convivência desafiadora que nós temos uns com os outros. Não tem como a gente negar que o processo de convivência social, ele é um desafio, né? E na igreja, numa igreja local, muitos talvez dos que nos assistam, eles congregam numa igreja local, nós temos, às vezes, situações difíceis ali, né? De relacionamento, às vezes algum problema de compreensão de coisas, às vezes até alguma mágoa, algum ressentimento que acontece dentro da igreja. No passado,
Eu costumava dizer que quando a gente vem para a igreja, a gente tem que olhar só para Cristo, né? A gente usa muitas vezes esse clichê, né? Você não vem na igreja por causa das pessoas, você vem na igreja por causa de Cristo. Isso não está errado, a gente tem que estar na igreja ou participar de uma comunidade de crentes por conta daquele que é o fundamento da igreja, que é Cristo. Mas, a partir do momento que nós olhamos para Cristo, Cristo nos ensina a olhar para as pessoas de um jeito diferente. E é nesse processo de convivência com o outro que eu aprendo a ser mais paciente, que eu aprendo a ter domínio próprio, que eu aprendo a perdoar. E não apenas eu ofereço isso, mas eu recebo isso também. Porque em algum momento eu posso ser ferido, mas em algum momento eu também posso causar algum machucado, alguma ferida na pessoa. E é nesse processo, né, que acontece essa depuração. É nessa convivência social que eu aprendo a usar bacia, toalha, perdoar, ser perdoado. E Deus vai me preparando para ser um desses sábios que Daniel menciona no seu livro. Deus quer purificar você. Deus quer purificar todos nós. Ele usa tudo, inclusive o sofrimento, que é uma grande bênção nas mãos de Deus para esse propósito. Deixa Deus brilhar por meio de você. Deixa Deus polir sua vida, depurar seu caráter, para que a imagem dele esteja plena em você, para que as pessoas possam ver Jesus por meio de você. Está passando pela prova? Está difícil? Está sofrendo? É um processo em que a imagem de Deus está sendo transferida para você. Louve a Deus por isso, porque logo, logo, Miguel vai se levantar e aqueles que são a imagem dele vão poder se encontrar com ele pessoalmente. Essa é a nossa grande esperança. E essa esperança maravilhosa está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus abençoe muito você. Um forte abraço e até a próxima.